Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos para juntos estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos para estarmos juntos cada dia. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Somos gratos também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, vocês que clicam no dedinho de joinha. Isso é importante para que o YouTube entenda que o que nós gravamos é relevante, é importante, e ele assim coloca para que outras pessoas também ouçam aquilo que nós gravamos da Palavra de Deus. Pedimos então a você que compartilhe com outras pessoas e diga também aos seus amigos, familiares, parentes sobre o canal Hora Tranquila para que eles se inscrevam no YouTube e façam parte também desta grande família. Queremos agradecer a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos um alô especial para Hilda Pereira, é de Mauá, São Paulo. Terezinha Brandão é de Maués, Amazonas. Simval Mendes de Souza é de São José dos Campos, São Paulo. Lucidmar Storck é do Rio de Janeiro. Geraldina do Carmo é de São Luís, no Maranhão. Albéria Barbosa é de Lagedo, em Pernambuco. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que tens concedido a cada um de nós. Te damos graças, Pai, por este momento que temos para estudar a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática o que nós aprendemos na Tua Palavra e que possamos, Pai, sempre estar prontos a ouvir a Tua voz e fazer a Tua vontade em nossa vida. Esteja com todos aqueles que porventura estão passando por algum momento difícil, por lutas, tribulações, provações, enfermidades, dê vitórias a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós comentamos aqui a respeito de José, que foi colocado como governador do Egito. Acima dele estava apenas o faraó, e então todas as pessoas que precisavam alguma coisa, principalmente depois desses 7 anos de fartura, eles precisavam ir a José para adquirir alimentos. José passou a controlar todo o Egito na questão da distribuição de alimentos e também de vendas, né? O alimento era vendido, as pessoas compravam. José ele teve então 2 filhos, um se chamou Manassés e o outro se chamou Efraim. Manassés, ele colocou este nome porque ele disse que a providência divina na sua vida transformou a memória da dor, da saudade da família, do pai, em alegria. Por isso ele deu esse nome de Manassés. E também ele deu o nome de Efraim porque ele havia passado da antiga aflição agora para a bênção que o Senhor estava concedendo em sua vida. Aqui está um exemplo para todos nós, o quão é importante nós nos mantermos fiéis a Deus, mesmo em meio às circunstâncias que estamos atravessando e que parece que tudo está dando errado em nossa vida. Se nós nos mantivermos fiéis, no final Deus ele vai cumprir o propósito dele em nossa vida. Este problema que nós estamos enfrentando em nossa vida hoje, ele vai passar, com certeza. Nós temos aqui permanecer fiéis e obedientes a Deus, assim como José, dos 17 anos até aos 30 anos, ele passou por muita adversidade, muita tribulação, muita provação lá no Egito. Agora, Deus o honrou, Deus o colocou numa posição de destaque. Se José, quando foi vendido para o Egito, e Faraó, Potifar o comprou. Se ele tivesse agora falado assim, não, eu não vou trabalhar, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero, eu não vou fazer do jeito que eles estão me pedindo, Deus não poderia ter usado José como ele usou. Porque às vezes nós somos colocados ou nós conseguimos um trabalho e nesse trabalho nós pensamos que vamos fazer somente um tipo de coisa, mas hoje em dia o funcionário ele precisa fazer todas as coisas que a empresa precisa ser feito. Não é somente ficar fazendo uma determinada coisa, sempre aquela mesma coisa, não. Tem que ter diversidade de atividades dentro da empresa. E quando nós cristãos, então, falamos assim, não, mas eu não fui contratado para fazer isso, eu só vou fazer o que eu fui contratado para fazer. Como é que nós estaremos, então, glorificando o nome de Deus através do nosso trabalho?
Nós precisamos pensar, porque quando nós fazemos as coisas de bom grado, com amor, com carinho, mesmo não sendo aquilo que nós pensávamos que iríamos fazer, Deus ele nos honra no final. A empresa nos promove, enfim, são várias situações que acontecem. Deus ele está por trás controlando todas as coisas. E agora, José então começa a vender alimentos lá no Egito, porque a fome começou a bater à porta de todos. Aqui no capítulo 42 de Gênesis traz essa história quando os irmãos de José foram ao Egito. Nós não iremos ler o capítulo todo, iremos ler apenas alguns versículos. Diz que quando Jacó soube que no Egito havia cereais, disse a seus filhos: por que vocês estão aí parados olhando um para os outros? Ouvi dizer que há cereais no Egito. Desçam até lá e comprem cereais em quantidade suficiente para nos mantermos vivos, do contrário morreremos. Então os 10 irmãos mais velhos de José desceram ao Egito para comprar cereais. Mas Jacó não deixou Benjamim, o irmão mais novo de José, ir com eles, pois tinha medo de que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito junto com outros para comprar mantimentos, porque também havia fome em Canaã. Uma vez que José era governador do Egito e o encarregado de vender cereais a todos, foi a ele que seus irmãos se dirigiram. E quando chegaram, curvaram-se diante dele com o rosto no chão. José reconheceu os irmãos de imediato, mas fingiu não saber quem eram e lhes perguntou com aspereza: de onde vocês vêm? Da terra de Canaã, responderam eles, viemos comprar mantimentos. Embora José tivesse reconhecido seus irmãos, eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles muitos anos antes e lhes disse: vocês são espiões, vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Não, meu senhor, responderam eles, seus servos vieram apenas para comprar mantimentos. Somos todos irmãos, membros da mesma família. Somos homens honestos, meu senhor, e não espiões. Mas José insistiu: são espiões sim. Vieram para descobrir os pontos fracos de nossa terra. Eles disseram: senhor, na verdade nós, seus servos, éramos 12 irmãos, todos filhos de um homem que vive na terra de Canaã. Nosso irmão mais novo está em casa com o pai, e um de nossos irmãos já não está conosco. José, porém, continuou a insistir: como eu disse, vocês são espiões, mas há uma forma de verificar sua história. Juro pela vida do faraó que vocês só deixarão o Egito quando seu irmão mais novo vier para cá. Um de vocês deve buscá-lo. Os outros ficarão presos aqui. Então veremos se a sua história é verdadeira ou não. Pela vida de Faraó, se não tiverem um irmão mais novo, saberei com certeza que são espiões. Então José os colocou na prisão por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: sou um homem temente a Deus, façam o que direi e viverão. Se são mesmo homens honestos, escolham um de seus irmãos para continuar preso. Os demais podem voltar para casa com cereais para seus parentes que estão passando fome. Tragam-me, porém, seu irmão mais novo, com isso provarão que estão dizendo a verdade e não morrerão. Aqui a história ela continua. Vejam que José era muito sábio, não é mesmo? Se fosse, quem sabe, um de nós, quando reconhecêssemos os nossos irmãos depois de tantos anos, iríamos dizer: ei, vocês não estão lembrados de mim não, eu sou o irmão de vocês. Não era assim? José estava trajado como um governador, roupas de linho, com corrente de ouro no pescoço e anel no dedo. Ele era o governador. E ele estava diferente, o traje dele agora era de um egípcio, o corte de cabelo era de um egípcio, ele não era mais parecido com os seus irmãos lá de Canaã. Ele era diferente do que quando ele foi vendido. E eles não reconheceram José. Então José reconheceu seus irmãos e disse: olha, vocês são espiões. Agora ele começou a provar, testar os seus irmãos. E então eles disseram que não, que eram filhos de um mesmo pai. Antes eram 12 filhos, agora eram somente 11, porque um ficou em casa, o outro já não sabia mais onde estava, que era o próprio José. E José então diz: olha, vocês vão fazer uma coisa, eu vou deixar vocês levar os alimentos. Agora um vai ficar preso, depois que eles ficaram 3 dias presos, todos eles. Ele disse: um vai ficar preso aqui enquanto vocês não voltarem e trouxerem o seu irmão mais novo para provar que vocês não são espiões. Então eu libero este irmão de vocês que vai ficar aqui. E conhecemos a história, não é mesmo? Quando chegaram em casa, abriram os sacos de cereais e o dinheiro estava ali. O dinheiro que eles levaram para comprar
alimentos e eles estranharam aquilo. Mas o que aconteceu? Disseram que nós somos espiões, agora o dinheiro está aqui. E aí Jacó disse, olha, quando vocês voltarem lá, vocês levam o dinheiro dessa compra e vão comprar mais. E eles disseram, pai, mas nós só podemos ir se Benjamim for conosco. Jacó relutou, Jacó não queria deixar que Benjamim fosse para o Egito, mas os filhos de Jacó o convenceram, porque disseram, pai, está acabando o alimento, se nós não levarmos Benjamim, ele não vai nos vender alimentos, nós vamos morrer de fome e seremos presos, nós seremos considerados espiões. O pai finalmente concordou e Benjamim, então, na próxima vez, vai com eles e teve, então, este encontro maravilhoso com José, que nós vamos ver na continuação do estudo amanhã, como foi o encontro ali de José com todos os seus irmãos, inclusive com Benjamim, que era o irmão mais novo. Vejam que a fome, ela nos obriga a tomar atitudes, não é mesmo? Eu sei que muitos dos nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas que nos ouvem passaram já alguma situação difícil na vida, alguma necessidade, falta de alimentos. Eu sei que muitos pais, esses pais, né, mais maduros, assim como eu e os meus pais, que na época, né, eles às vezes deixavam de comer para dar o alimento, o restinho que tinha para os filhos comerem. Quantos pais já passaram fome, não porque estava faltando alimento, não, é porque o dinheiro que ganham ou ganhavam não dava para comprar e manter todos, alimentando a todos. E naquela ocasião, alguns anos atrás, as famílias eram mais numerosas. As famílias eram 6, 8, 10 filhos em casa e já pensou tratar de todos eles? Hoje tratar de 2 não está fácil, não é mesmo? Comprar comida para todos. E então quando a fome aperta, quando a fome bate à porta da nossa casa, da nossa vida, leva-nos a fazer coisas que às vezes nós até duvidamos, não é mesmo? A única coisa que nós não podemos fazer é roubar, tá? Não roubar, mas pedir, devemos pedir. Se estamos passando necessidade, temos que falar com alguém mais próximo, alguém da igreja, alguém vizinho, enfim, alguém que conhece a gente, sabe que somos honestos e que passamos por necessidades. E Jacó, então, ele soube que lá no Egito tinha comida, muito cereal. A notícia corre, né? Se bem que naquela época demorava mais porque não tinha transporte nem meio de comunicação que tem hoje, não é? Mas Jacó ficou sabendo que tinha muita comida, muito cereal. E ele então manda os seus filhos lá para comprar alimentos. E o que acontece? Os irmãos de José, quando chegam, não reconheceram José e começaram a se inclinar perante ele e dizer, não, nós somos os seus servos. E se cumprindo o sonho que José teve, aqueles feixes, né, que eles estavam colhendo cereais, e então o feixe de José ficava no meio em pé e os dos 11 irmãos se inclinando perante ele. Depois sonhou o sol, a lua, as estrelas. E aqui, olha, vejam como que Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Se cumprindo tudo aquilo, os seus irmãos dizendo que nunca iriam se curvar perante ele, perante José, eles o odiavam. E tentaram tirar a vida, mas Deus não permitiu. Ele foi vendido porque Deus tinha um plano para José. E agora José alimentando os seus próprios irmãos e salvando-os da morte certa por causa da fome. Irmãos, vale a pena nós confiarmos nesse Deus maravilhoso, vale a pena nós sermos fiéis a Deus e Ele com certeza também vai cumprir em nós aquele propósito que Ele tem para cada um. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.